te busco, eu te busco com fogo em oh, glória, meu coração, aleluia. Eu te busco, oh glória a Deus, aleluia. Eu te busco, recebe a minha adoração, adoração. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, Deus, te anelo, Deus, oh, oh, oh. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluias. Queridos, eu li um livro e falei muito desse livro para o Daniel. Esse livro me abençoou muito. O nome do livro é Em Espírito e em Verdade. John Frame, se não estou equivocado. Livro maravilhoso. Abençoou muito. Eu anotei algumas coisas para compartilhar com os irmãos aqui essa noite, a respeito de coisas que eu li nesse livro. Mas no decorrer da programação, e eu conheço esse Espírito Santo que faz o culto vivo, faz o culto dinâmico. Eu conheço esse Espírito Santo. Ele fala comigo, ele fala com os irmãos aqui essa noite. E eu vou sim comentar alguma coisa que eu anotei, mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor fez arder no meu coração enquanto eu ouvia tudo que foi dito aqui e tudo que foi ministrado aqui. Estamos vivendo, o conflito não é nem musical, a questão não é nem musical, se dá para ser santo e fazer bem feito, se é só a santidade e a técnica é subjugada. Quando a Bíblia fala louvai o Senhor, tocai bem e com júbilo. Se eu sou um músico profissional e eu vivo disso e eu tenho um salário com isso, então eu vou tocar então no bailão, né? Fazer meu dinheirinho e, né? Porque quem vai colocar o leitinho das crianças lá em casa, né? Então eu toco na noite e eu toco no domingo na igreja, né? É tranquilo isso, né? Para algumas pessoas. E Deus está aqui. Para de pensar em música. Para de pensar em aula. Para de pensar em serviço de vigilância de pátio. Para de pensar em pedagogia infantil. E comece a pensar em culto. Quando você começar a pensar em culto, alguns conflitos você vai resolver logo de cara. Se você começar a pensar em culto, você vai resolver alguns questionamentos logo de cara. Eu ouvi uma frase da cantora Heloísa Rosa num retiro. E ela falou uma frase que marcou a minha alma, marcou meu coração. Ela disse assim: primeiro sua vida, depois sua música. Primeiro sua vida, depois o seu serviço.
Primeiro sua vida, depois a sua roupinha bonita do domingo à noite. Primeiro a vida. Foi disso que falamos no início da nossa ministração. O culto não começou às 19h30. Uma galera trabalhou antes desse culto começar, você não faz ideia. A galera da divulgação, o pessoal que fez o vídeo para a internet. Daniel ficou esperando um vídeo meu desde domingo passado, eu não lembrei de fazer. Não consegui fazer, estou preparando a festa da igreja de 18 anos, que começa agora. E peço perdão já, o vídeo não chegou, mas Jesus estava aqui e deu tudo certo, amém. A galera está trabalhando tem um tempão, mas muito antes disso, tem corações aquecidos, apaixonados por Deus, apaixonados pela presença de Deus, apaixonados pela casa de Deus, desejosos de congregar, desejosos de adorar, desejosos de trabalhar, de modo que o que canta não é mais importante que o que toma conta do carro, de modo que o que toca não é mais importante que a berçarista, que cuida do bebê, que cuida da criança, de modo que quem prega não é mais importante que a irmãzinha que passou às 4 da tarde, com a igreja fechada e não tinha ninguém, e ela não conseguiu entrar, mas ela orou no portão, e foi embora para casa. É isso que ardeu o meu coração, enquanto eu ministrava, enquanto eu falava de louvor, vários músicos, vários cantores, vários artistas profissionais, louvor profissional. Eu recebi uma ligação um dia desse atrás. Daniel, o camarada me pediu um louvor pop pentecostal adoração. Eu fiquei tentando entender. Eu fiquei tentando entender o que seria. Eu tenho até que sentar com você depois. Não sei se você já descobriu que lance é esse do pop pentecostal adoração. Falei, caramba, como é que eu vou compor um pop pentecostal? O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Virou mercado, virou comércio, virou negócio. Quando o que estamos fazendo aqui é atrair a presença de Deus, porque é isso o mais importante. O importante aqui é atrair a presença de Deus, a glória de Deus, porque se Jesus se manifestar, tem glória, tem bênção, tem unção, tem festa, tem salvação, tem libertação, tem cura, tem graça demonstrada, tem graça revelada, tem poder revelado. O diácono que oficia na porta, se faz com graça, ele palestra pessoas, se ele cumprimenta com um sorriso ungido, ele abençoa o irmão com um olhar, com um abraço, com um sorriso, ele profetiza para alguém. Daqui a pouco a pessoa sentou abençoada só no cumprimento que recebeu na porta, na educação, na cordialidade que recebeu na portaria. Um abraço faz aquele irmão voltar 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco a vida está salva dentro da casa de Deus. Meu Deus, isso é culto, queridos. O camarada está nervoso, chateado, deu uma briga lá com o diácono do estacionamento, porque ele estava atrasado para o culto. Ei, querido, o diácono estava trabalhando desde as 6 horas, abrindo o pátio, já estava no culto. Ele já estava no culto há um tempão. Você está nervoso, atrasado, dando pito no diácono, que não quer deixar o carro preso, porque quer sair mais cedo. Não deixa meu carro preso não. Ficou nervoso com o diácono no estacionamento. Você está atrasado para o culto, o diácono já está lá desde as 18 horas no culto. No culto, o que é culto, querido? É encontro com Deus. Culto é serviço para Deus. Culto é entrega voluntária da vida para Deus. Isso é culto. Muito mais que o ofício, muito mais que a cerimônia, muito mais que o programa muito bem organizado, coisa linda. O momento, a hora aqui, entre o coral. Meu Deus, se o culto não tivesse ordem de culto, como seria esse culto? Ninguém sabe quem fala, ninguém sabe quem entra, quem sai. Como que funciona o menino da luz? Vai ficar doido. Não, agora não é o coral, agora é o quarteto. Não, não é o quarteto, agora é o solo. Como é que a luz vai funcionar? Não, tem que ter ordem. Agora, programa de culto não é o culto propriamente dito. O culto é a minha vida em entrega voluntária ao Senhor. Isso é culto, isso é louvor, isso é adoração. Isso começa antes do repertório chegar no seu e-mail, meu camarada. Isso começa antes do programa de culto chegar no seu e-mail. O culto começa na vida em oferta. Eu sou de Deus, separado para o santo ofício, e eu não abro mão disso por nada. Eu quero a casa de Deus. Caminhos Altos, a letra de Caminhos Altos é: o melhor dos meus dias eu quero entregar.
em sua casa eu vou me ocupar. Eu decidi viver em santidade. Se eu cansar e os meus pés quiserem vacilar, a tua força em mim me levará a trilhar os teus caminhos altos. Isso é culto. Culto à irmãzinha. 4 horas da tarde, eu peguei a irmã Edília. Irmã Edília é uma senhorinha que a irmã Penha conhece bem. 4 horas da tarde. Com licença, eu vou descer rapidamente. A irmã Edília, irmãos, ela ora com a igreja vazia. Ela não está nem aí. Se o som está ligado, se o som não está ligado, se tem músico, se não tem. Ela ora com a igreja vazia. Se tiver irmão sentado na frente dela, ela ora. Se não tiver ninguém sentado na frente dela, ela ora também. Está nem aí. Ai, ela levanta a mão. Fala tudo errado. Jesus, abençoa meu Pai do céu, Senhor. E vai falando. Eu só sei que teve um dia que eu parei para prestar atenção na irmã Edília, orando, no meio da igreja. Ela começou a rodar banco. Fazer zigue-zague no meio dos bancos. 4 horas da tarde. Não tinha data show ligado, pastor. Não tinha instrumentista na igreja, não tinha som ligado. E a irmã Edília rodando banco. Começou a lembrar dos pastores. Aí eu comecei a ouvir a irmã Edília orar. Aí eu sentei no cantinho do degrau da igreja, do púlpito. Fiquei ouvindo a irmã Edília orando. Mãozinha levantada, ela ora com a mãozinha assim: Jesus te abençoe, e vai. E orando em volta dos bancos, lembrando: Jesus abençoa o pastor Zezinho, Jesus abençoa a irmã Dilma, Jesus abençoa a Daiane, Jesus abençoa o Felipe, Jesus abençoa. E foi falando. Daqui a pouco ela começou assim: Jesus, abençoa os tocadores da sua casa. Abençoa os tocadores. Foi lembrando dos meninos, foi lembrando do Gilberto, foi lembrando dos garotos, foi lembrando dos nomes e orando. Daqui a pouco ela falou: abençoa o pastor Mauri, abençoa a esposa dele, abençoa a filhinha dele, abençoa o Pedrinho. Irmão, aquilo, eu falei: Jesus, olha o culto ali. Aí você chega de noite, a casa se enche da glória. Aí você chega de noite, o louvor flui. Aí você chega de noite e vem 10 na frente aceitar Jesus. E você nem sabe que por ali passou uma irmãzinha orando banco, uma irmãzinha orando cadeira, uma irmãzinha orando no meio do corredor da igreja. Você nem se deu conta, mas o culto começou às 4 horas da tarde. Dá um aplauso para Deus aí, se você pode. O que a gente não entende é que é culto. Quando você entende que é culto, alguns conflitos vão embora. Se pode, se não pode, se essa música pode, se aquela música não pode, se esse estilo pode. Esses questionamentos são jogados todos de lado. Se eu posso tocar na noite, se eu posso tocar a música da Ivete, se eu posso tocar no bailão. Quando você presta atenção que é culto, cai tudo no chão. Sabe por quê? Antes da música é a vida. Aí já matou um montão de troços, um montão de coisa. E se você não confia, músico profissional que está aqui essa noite, que o teu Deus pode servir tua mesa. Se você não acredita que o seu Deus não desampara servo fiel, eu não sei. Queridos, eu aprendi desse jeito. Eu sei que esse ponto de vista é de uma corrente teológica. Eu sei disso. Eu sei que existem correntes de teólogos que divergem dessa posição que eu coloco. Mas eu acredito numa vida em oferta. Eu vivo isso desde a minha infância. Minha mãe falou para mim: eu ungi você, eu orei por você, eu consagrei você para a casa de Deus. Veja lá o que você vai fazer da sua vida. E eu cresci, e eu fiz 14 anos. E com 14 anos, eu, depois de dar aula na IBD, depois de cantar no coral, depois de fazer programa de rádio, depois de visitar o presídio, depois de visitar o hospício, Casa Santa Isabel, clínica de repouso, depois de ser regente do coral de jovens, depois de cantar no coral da igreja, eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. Parece louco, né? Pois é, eu aceitei Jesus. Estava dentro da igreja, eu aprendi a andar os passos da igreja. Aprendi o caminho da igreja, aprendi a ser crente, aprendi a cultuar, aprendi a me envolver com as rotinas da igreja. Mas um dia Jesus me achou, um dia Jesus me encontrou.
eu participava dos ritos, eu participava dos compromissos, eu era assíduo. E um dos mais aplicados, diga-se de passagem, chegava primeiro, limpava o instrumento, lustrava a bateria sem ser baterista. Sem ser baterista, eu limpava a bateria com lustramóveis, eu desmontava a bateria todinha. Virei um pereba de bateria, chegava cedo na igreja, orando para o baterista chegar atrasado, para eu tocar pelo menos da harpa. Cresci enrolando o cabo. Eu postei um tempo desse atrás no meu Instagram a seguinte frase: eu comecei carregando a caixa, assim começa o meu ministério. Eu enrolava o cabo, eu acertava o som, montava o equipamento. Quando dava 8 horas, o cara chegava, dava 3 tapas no meu ombro e falava assim: sai daí, é muito ruim. Mas eu tocava até 8, feliz da vida, pedindo a Deus pro ônibus do menino atrasar. Atrasa ônibus, para eu tocar mais uma. Ah, querido, assim começa meu trabalho na casa de Deus. Êxodo, para a gente pontuar uma questão aqui. Capítulo 8, não vou ser demorado em minhas palavras. O que ardia no meu coração, eu acabo de compartilhar com os irmãos. E o que eu acabei de dizer, acha base, acha sustento no que eu vou ler para os irmãos agora. E eu já concluo daqui a pouco. Êxodo, no capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Aí o versículo 28, Faraó vai dizer assim: deixai-vos-ei ir, para que ofereçais então os tais sacrifícios ao Senhor, ao vosso Deus no deserto. Somente saindo, que não vades muito longe. E ora por mim também. Faraó virando crente. Faraó aqui, ele tem um lancezinho de, quem sabe se eu virasse crente. Não. Faraó aqui está quase crente. Não fica muito longe não, e ora por mim também, tá? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Quem é Moisés? Moisés é tipo de Cristo na Bíblia Sagrada. Moisés é um camarada que Deus vai dizer assim para ele: tem um povo sofrendo. Os exatores estão machucando o meu povo, e eu não estou gostando disso. O texto sagrado vai dizer, eu vi, no capítulo 3, versículos 7 e 8, vai dizer, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor por causa dos sofrimentos, eu sei o que eles estão passando, e eu desci. Eu ouvi, eu vi, eu sei, e por isso desci. Esse é o papo de Deus com Moisés. Você às vezes acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, que Deus não está sabendo de nada, e que Deus não é capaz de fazer nada. A palavra de Deus para mim, para você essa noite é: teu Deus vê tudo, teu Deus sabe de tudo, teu Deus está ouvindo o que você está falando com Ele, e você conhece, você crê e você serve a única divindade, segundo a história das religiões, e confirmada pela Bíblia Sagrada, proativa. Quando eu ouvi isso de um professor na sala de aula, eu quase gritei um xarabassuba elabacanta no meio da aula. Olha o que ele falou. História das religiões vai dizer assim: nenhuma divindade é proativa. Todas as divindades são contemplativas. Elas são inertes, estáticas. Elas não fazem absolutamente nada em toda a história das religiões em favor de quem a adora. Existem contos, existem mitos, existem lendas que são contadas, que um dia essa divindade fez isso ou fez aquilo. Mas na história, só tem uma divindade que se move. Só tem uma divindade que na história, não estou falando da Bíblia, porque a Bíblia vai dizer,
desde a antiguidade. Nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. A Bíblia já diz isso. Mas quando eu li isso na história, eu fiquei nervoso. Eu fui para o corredor chorar. Porque eu choro pra caramba, é assim mesmo. Aí ele falou, só tem uma divindade proativa. Só Yahvé, o Deus dos hebreus, se move na história. Aí ele começou a falar, aí eu arrepiei todo. Se moveu na sarça, se moveu no cajado de Moisés, se moveu na coluna de nuvem de dia e de fogo de noite, se move no mar, se move numa nuvem que repousa e paira sobre o santuário, o santo dos santos, sobre o propiciatório, no momento em que o sacerdote entra para sacrificar ao Senhor. Os judeus vão chamar essa presença de Shekinah. Só Deus, só Yahvé, só o Deus de Israel é proativo na história das religiões. Só que isso a gente já tinha ouvido, né? Não existe um Deus que trabalhe. Só Deus trabalha. Só Deus trabalha. Só Deus trabalha. E Deus, quando viu o seu povo sofrendo, chegou para Moisés e falou, Moisés, vai. Eu quero que você vá. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu sei, eu conheço o sofrimento deles, e agora eu desço. A Bíblia diz, olha que coisa linda, olha o texto. Por isso desci. Deus desceu, Deus se moveu em direção à minha vida e à sua vida. Por isso eu desci para livrá-los. E aí, Moisés vai inventar um montão de negócio. Não sei falar, sou pequeno, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo outro. Vai inventar um montão de trololó. E Deus fala assim, meu camarada, eu fiz a boca do surdo, o ouvido do surdo, a boca do mudo. Eu que vou colocar a palavra na sua boca, vai, porque a minha presença será contigo para te fazer descansar. E se você está reclamando de ir sozinho, pega Arão e leva Arão com você. Arão nem estava na conta, mas Moisés reclamou demais e Arão teve que ir junto, para ajudar ou atrapalhar, não sei. Deixa isso para depois, um outro dia. Eu só sei que Moisés foi e cumpre o propósito de Deus e resgata Israel. A conversa que está acontecendo aqui é o seguinte, está na altura mais ou menos da quarta praga. É mais ou menos a quarta praga das moscas que está acontecendo. E Moisés agora vai até Faraó e vai falar assim, Faraó, o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, falou que ele quer que a gente faça um culto no deserto, uma festa. Culto no deserto, coisa doida, né? Deus faz isso, é culto no deserto. É deserto, mas tem culto. É deserto, mas tem presença de Deus. É deserto, mas tem maná. É deserto, mas tem pão. É deserto, mas a água se abre. É deserto, mas a presença dele se manifesta de forma poderosa. No deserto, está tudo ruim, é deserto. Mas fica tranquilo, se a presença de Deus for contigo para te fazer descansar, estufa o peito e mete bronca, que Deus é contigo. A vitória é sua no nome de Jesus. Quando Moisés chega para Faraó e fala isso, e aqui eu já estou caminhando para a conclusão, ele fala assim, tem um culto para a gente fazer no deserto. Faraó vai dizer assim, por que esse culto tem que ser feito no deserto? Faz aqui no Egito mesmo. Ué, eu arrumo uma pracinha para vocês. Eu levo uma bandinha para fazer um lá no dia. Coloco fitinha azul, coloco umas plaquinhas lá. Você quer o nomezinho de quem? O seu, de Arão? Mas de quem você quer na plaquinha lá? Comemorativa? Eu proponho uma aliança. Faraó está propondo um conchavo, uma aliança, um acordo com Moisés. Façam o culto de vocês aqui mesmo, no Egito. Fora do povo de vocês, fora da terra que Deus falou que era para vocês, fora do propósito divino para a vida de vocês, fora de todo o plano original. Faraó está fazendo uma contraproposta ao que Deus disse. Deus falou, arranca meu povo do Egito, saia dessa mistura com o Egito, porque o culto que vocês vão fazer não é lá, é no deserto. Aí o Faraó vai falar assim, Moisés, faz aqui mesmo, rapaz. Fica aqui com a gente, faz o culto aqui. Música tão bonita, tão agradável, tão legal. Aí essa é a palavra que Moisés vai dizer e que precisa ficar guardada no meu e no seu coração, quando você entender que não é música, é culto.
Quando você entender que não é diaconia, é culto. Quando você entender que não é serviço de berçário, é culto. Quando você entender que não é ordem de culto, não é montar programa de culto, é culto. Quando você entender que não é coral, é culto. Quando você entender que não é cuidar da luz, é culto. Quando você entender que não é cuidar da mesa de som, muito bem, é mais que isso, é culto. Moisés vai dizer assim: o culto que estamos prestes a realizar é uma afronta aos deuses de vocês. Não tem como ter conchavo. Não tem como a gente compactar Não tem como compactuar do mesmo espaço, porque o que a gente vai fazer, o que a verdade eterna diz é que tem que ser santo. E o mundo prega promiscuidade. O que a verdade eterna diz é que tem que pagar o imposto, né? Olha só que dificuldade. Paga imposto, você que é empresário aí, paga. 4 meses, só pagando. Declaração do leão aí. Todo mundo já fez, né? O prazo já foi, né? Já acabou, já. Quem não fez, está correndo risco. Você já fez as contas de quando foi retido? Hein? Hoje, vamos parar de falar desse negócio. Vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa. Deus vai falar, dai a César o que é de César. O mundo prega exatamente o contrário do que Deus prega. O mundo prega perniciosidade, sexo antes do casamento. E Deus prega santidade até o altar. Hein? Hein? Hã? Deus prega honestidade nos acordos e o mundo prega uns arranjozinhos de vez em quando. Hã? Deus prega a fidelidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, fidelidade do pai aos filhos, dos filhos aos pais. E o mundo prega tudo ao contrário. Deus fala que é macho e fêmea, e o mundo prega um outro negócio. Como é que pode ter acordo num negócio desse? Nunca haverá acordo entre o povo de Deus e o Egito. Egito aqui tipifica tudo que é contrário a Deus. Egito aqui tipifica os exatores, o sofrimento, a carga. Eu estava debaixo de um fardo, você também. Mas Jesus estendeu sua mão para mim e para a sua vida. E hoje você está aqui dando glórias ao nome do Senhor. Não queira o Egito, não deseja o Egito, não deseja acordo com o Egito. Moisés vai dizer, o culto que estamos prestes a realizar tem nada a ver com vocês. Tem como a gente cultuar aqui? É no deserto. E se a gente fizer o nosso culto do jeito que tem que ser feito, e eu repito essa frase, seremos apedrejados. Se a igreja partir para a rua e começar a falar todas as verdades, do jeitinho que elas estão nas escrituras sagradas, é paulada na cabeça. A gente está tentando fazer o que Jesus não conseguiu fazer. Pregar verdades eternas sem ofender pessoas. Isso é difícil, irmãos. Não, o seu pecado depende um pouco até do ponto de vista. Verdades eternas. O mancebo de qualidade chegou para Jesus. Tenho observado todos os ditames da lei. Sou cumpridor de toda a lei. Aí Jesus fala, você observou muito bem. Só que além de observar, tem que fazer mais um negócio. Faz agora, pratica isso. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. E ele foi embora porque ele tinha coisa melhor para fazer. Ele ficou irado, ele ficou chateado com Jesus, ele ficou bicudo com Jesus, quando Jesus pregou verdades contundentes para ele. Se a igreja entrar pregando, se nós formos pregar exatamente, arrisca o que está aqui. Eu sei de cantores, eu li em algumas entrevistas, músicos e cantores que aqui estão vão saber até talvez de quem eu esteja falando, que foram instruídos o que pode e o que não pode falar num programa de televisão. Quais palavras? Eu estou falando alguma novidade aqui ou alguém que sabe disso, levanta a mão. Alguém que sabe disso, levanta a mão. Porque leu uma matéria, uma reportagem, uma entrevista, ou ouviu até o próprio cantor falar, levanta a mão bem alto. Ok, maravilha. Tem palavras que não podem ser ditas, irmãos. Tem músicas que só pode ser cantada em inglês, que se for cantada em português ofende. Ei, querido, não dá para fazer culto no Egito, não dá para pactuar no Egito, não dá para ministrar no Egito, nem que seja no deserto, seja exclusivo. Nem que seja passando por desertos e vales, seja exclusivo para Deus, exclusivo de Deus. Se você pode dar um aplauso para ele essa noite. Encerrando aqui. Faraó não desistiu. Faraó ainda quis deixar uma deixazinha. Vamos fazer o seguinte, pode até ir, mas não vai muito longe não.
Eu até estou pensando aqui, estou pensando a passar a crente. O Farol estava pensando a passar a crente, eu acho. Ele falou assim: ora também por mim. Irmãos, isso era só uma proposta disfarçada para tentar fazer com que o povo hebreu ficasse lá. E se Moisés aceitasse o acordo? Você já imaginou o que tinha acontecido? Mas ele foi fiel à palavra que havia sido liberada sobre a vida dele. Ele falou: não é aqui no Egito, é fora daqui. E as pragas foram até o final, e no final das contas a história você bem conhece. Quero voltar ao cerne da questão. Primeiro sua vida, depois sua música. Primeiro sua vida, depois o seu serviço na casa de Deus. Primeiro sua vida, depois a sua diaconia. Seu culto não acontece dentro da igreja. Seu culto precisa acontecer no seu local de trabalho. Seu culto precisa acontecer na sua vizinhança. Seu culto precisa acontecer enquanto você é pai. Seu culto precisa acontecer enquanto você é mãe. Seu culto, porque não existe: pastor, ora pela minha vida sentimental, a minha vida espiritual, a minha vida profissional. Querido, você é espiritual. Simples assim. E tudo que você faz precisa ter relação direta com o que é espiritual e com o que é de Deus. Vai negociar? Tem que orar antes, senão dá ruim, não é? Vai se relacionar com pessoas? Precisa ser espiritual ao se relacionar com pessoas. Precisa ser espiritual a instruir seus filhos. Precisa ser espiritual ao lidar com o casamento. Se você não for espiritual, você terá problemas. Que Deus esteja falando melhor ao seu coração. Eu tenho sido ministrado por essa palavra. Eu, quando era só um adolescente, já fiz esse voto de exclusividade. Eu não canto música secular, eu não ouço música secular. Isso é coisa minha, não estou falando de doutrina aqui. Doutrina, você tem seus pastores, o seu pastor para falar isso aqui. Isso é voto meu. E eu na escola, no cursinho de inglês, a minha professora me convidou para cantar uma música em inglês. E zoaram demais de mim, porque eu não quis cantar, porque não era música evangélica. O que é isso, Amaury? A música é linda, a música é maravilhosa. Isso é voto. Eu fiz esse voto. Eu sou de Deus, separado para o serviço da casa de Deus. E eu não abro mão disso nunca. Não existe lugar melhor para estar. Não existe coisa melhor a se fazer do que servir a Deus. Na minha igreja, eu me auto-intitulo pastor auxiliar. É um cargo que nem existe. Mas todo mundo que me pergunta: o que você é na Hebron? Eu digo: eu sou pastor auxiliar. Sabe por que eu sou pastor auxiliar? Porque se eu estiver carregando cadeira, eu sou pastor auxiliar. Se eu estiver dirigindo culto fúnebre, eu sou pastor auxiliar. Se eu estiver dirigindo o carro para o pastor, eu sou pastor auxiliar. Se eu estiver abrindo a Bíblia para ele, que ele tem tremor nas mãos, se eu estiver abrindo a Bíblia para ele, eu sou pastor auxiliar. Se eu estiver enrolando o cabo porque é o assistente, e faço isso até hoje. Os meninos ficam zoando de mim nas viagens, que às vezes eu chego nas igrejas, aí o monitor está para um lado, o cabo está para o outro, a caixa está para... Aí eu entro fazendo, aí os caras falam assim: lá, o ministério do hold. Falei: meu filho, meu primeiro ministério foi carregar a caixa, rapaz. Isso está aqui, está agarrado. Eu sou pastor auxiliar. O que me mandarem fazer, eu estou fazendo. Isso é culto. Eu liderei uma classe de escola bíblica dominical que não tinha lugar. A classe de adolescentes na Hebron não tinha lugar, porque estava em obra o templo. Um dia era no térreo, outro dia era no pátio, outro dia era na laje, outro dia era na casa do vizinho. Tinha que chegar na igreja às 8 da manhã para descobrir onde é que estava liberado. Teve um dia que pegaram as madeiras da obra e colocaram tudo na salinha que a gente usava. Falei: Jesus, se eu for tirar madeira dentro dessa sala, eu vou ficar imundo e vai dar 9 horas, não vai ter sala. Eu fui para o estacionamento da igreja. Falei: não, aqui não para nem carro nenhum aqui hoje. Arrumei quase uma confusão com o Diago. Não, hoje aqui não para. Aqui essas 3 vagas são da classe da escola dominical. E ali nós estudamos por algum tempo, para a glória de Deus. Que Deus te dê espírito voluntário. Espírito voluntário, esse é o nome. Espírito voluntário. Tudo que se fizer aqui dentro tem que ser culto a Deus. Se não for culto a Deus, vai para casa. Eu falo isso com os meninos no ensaio, né, Yuri? Falo com os garotos no ensaio: querido, se você não estiver desejando estar aqui, vai para casa. Vai ver televisão, cara. Vai passear com tua esposa.
com a tua namorada, se você não estiver desejando tocar neste culto, se você não estiver desejando ministrar neste culto, se o seu coração não estiver ardendo por isso, faça uma coisa melhor por você. Vá embora, mas aqui esteja inteiro, esteja desejoso, esteja aberto a tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu estou sendo abençoado com essa palavra. Deus está falando muito no meu coração essa noite. E eu espero que Ele esteja ministrando também ao seu coração. Em nome de Jesus. Se você pode dar um aplauso para Ele. Glória a Deus.